Edson, uma pergunta decorrente, mas inevitável. Gostaria que você contasse para todos como começou esse seu gosto pela ufologia e principalmente o que te leva até hoje estar dentro desse meio. Então, foi um avistamento que eu tive em 1981. No litoral paulista, na cidade do Guarujá, eu era pequeno naquela época, tinha 14 anos de idade, e eu estava assistindo televisão com o meu irmão, o Marcos, e eu até lembro, eu estava assistindo o Silvio Santos, e aí a minha mãe estava recolhendo roupa no varal. Puxa vida. A gente morava numa edícula, e aí nisso que ela está recolhendo a roupa lá fora, já era de noite, tinha escurecido, ela soltou um grito, né, de pavor, e aí eu e o meu irmão saímos rapidamente, a gente deu um pulo do sofá e corremos para acudir a minha mãe, porque a gente pensou que era um bicho, sei lá, alguma coisa que ela viu lá, sei lá, uma cobra, algum bicho. E aí, quando nós chegamos assim, já na porta da casa, saindo da edícula, né, que é aquela casa que fica no fundo, a gente olhou para cima e vimos um objeto alaranjado de uma dimensão muito grande. E aí aquele objeto ele fazia descer por baixo deles alguns objetos menores, pareciam umas bolinhas vermelhas, luminosas, que eram pulsantes. Elas piscavam e saía de duas em duas, e a cada duas ia para uma determinada região. Desde o momento que eu fiquei observando aquele fenômeno, eu contei 16 objetos que saíram por baixo daquele objeto maior alaranjado que não tinha assim uma forma definida, né? Mas era maior, mais alongado, assim. Talvez uma bola assim de futebol americano lembrasse um pouco aquele formato, só que era luminoso. E aí o objeto foi se deslocando do Guarujá, né, da cidade do Guarujá, em direção a Santos. E aí, já chegando em Santos, ele foi diminuindo o tamanho. Não sei se ele estava subindo e deu a impressão de diminuir. Depois ele aumentou o brilho. Quando ele aumentou o brilho, o meu irmão, que era menor que eu, né, ele começou a chorar. Depois a gente perguntou, ele falou que pensou que estava acabando o mundo, né? Ele era pequenininho. E aí a gente viu o objeto, ele aumentou o brilho, diminuiu novamente e fez um movimento de anzol assim para cima e desapareceu no céu. Interessante é que a gente começou a avistar esse objeto no fundo da edícula. Quando a gente chegou na frente de casa, tinha pessoas apontando, observando, saiu nos jornais também. Um monte de gente viu esse fenômeno. A partir daí, eu queria saber o que era aquilo que eu tinha observado, porque não era um balão, não era um objeto voador convencional, não era um avião, não era um fenômeno astronômico ou atmosférico, era algo realmente diferente. E aí eu, conversando, eu já trabalhava no Banco do Brasil naquela época, com 14 anos, era menor aprendiz, aí eu conversei com um guarda que chamava Ledo, Ledinildo Azevedo Ledo de Mello, e ele já era interessado por esses assuntos de ufologia. Eu contei o que eu tinha visto. Ele falou, isso aí que você viu é um OVNI. O que é um OVNI? Um objeto voador não identificado.